Olá, professores e professoras. Iniciamos, então, esse momento de formação para ser adotado na pauta de ATPC. Estou aqui com a equipe do Núcleo Pedagógico, área de matemática, ciências da natureza, língua portuguesa, e a proposta hoje é trabalharmos ATPC, né, do Programa de Recuperação e Aprofundamento, e eu já quero apresentar a equipe. Lenildo de português, língua portuguesa, o Carlos de matemática, a professora Patrícia Abigail, recém-chegada da área de ciências, e a professora Daniela em biologia. Eu quero passar a palavra já para eles, porque o que temos pela frente é fundamental e eu acredito que vai contribuir, sim, com o trabalho da TPC. Desejo a todos uma boa formação e já passo a palavra, então, para quem vai iniciar, que é o Carlos, professor Carlos. Muito obrigado. Tudo bem, professor, professora? Então, nós vamos aos nossos objetivos. Apresentar um recorte das sequências de atividade, habilidades e objetos de conhecimento que serão trabalhados ou aprimorados ao longo do roteiro do segundo bimestre para cada ano e série. Apresentar as estratégias que auxiliam o processo de recuperação e aprofundamento da aprendizagem de língua portuguesa, matemática, ciências da natureza, de forma colaborativa e significativa em pequenos grupos. Nossa TPC está começando. Então, é importante nós relembrarmos, né, a organização da nossa ATPC. Nós temos 2 semanas, a semana A e a semana B, para os anos finais e ensino médio. A partir daí, como é que funciona essa questão da semana A e semana B? Nós temos em comum, né, durante a semana, às terças-feiras, a área de ciências humanas, história, geografia, sociologia e filosofia. Nas quartas-feiras, a área de linguagens, arte, educação física, língua inglesa e língua portuguesa. Às quintas-feiras, ciências da natureza e matemática, conforme segue. E nós temos a semana A, que é um tempo da ATPC na escola, abordando um tema local nas 3 ATPCs da EFAP. Então, nós temos aí a ATPC, que é direcionada, no primeiro momento, das 7 da manhã até as 8h30, até as 8h15, entre 8h15 e 8h30, o tema local da escola. Na sequência, nós temos aí as 3 ATPCs direcionadas da EFAP, e nós temos mais 3 direcionadas da diretoria de ensino. Há algumas semanas, essas ATPCs elas são direcionadas de EFAP para escola e de escola para EFAP. Nessa semana, nós temos aqui a ATPC local, escola, temos a ATPC direcionamento EFAP, e nós temos o direcionamento, no caso aqui, nós entramos aqui na semana B em 2 momentos, que é a participação da diretoria de ensino, orientando e complementando algumas informações e formações a respeito do programa Recuperação e Aprofundamento. Nós temos aqui as reuniões de trabalho, né, que é importante que você, professor coordenador, você, professor de assistente ao currículo, você, professores das demais áreas da escola, estejam presentes, né, para que nós possamos fazer toda essa articulação, conhecer esse material, fazer o desdobramento dele para a pauta da TPC e, por fim, orientar os nossos alunos nas sequências de atividade que vem sendo propostas aí no material Aprender Sempre. Então, mais uma vez aqui retomando, né, a TPC do Programa de Recuperação e Aprofundamento, anos finais e ensino médio, eles serão divididos em 2 momentos, a saber. Então, lá eu falei horários, né, que era até 8h30. Na realidade, quando ele entra aqui na terceira aula, pode-se dizer, né, o primeiro momento, das 9h15 até as 10h, e no período da tarde, das 15h45 às 16h30. São as transmissões que ocorrem lá do Centro de Mídias, né? Um canal específico, né? No qual aparece lá para os anos finais, o 6º ao 9º ano, e para o ensino médio também. E o segundo momento, que é propriamente direcionado à escola, e principalmente
o aprimoramento dessa TPC, né, das 10h15 às 10h45, e também no final da tarde, né, das 16h30 às 17h30, que é o detalhamento da sequência de atividade. Como é que o professor vai analisar cada sequência de atividade, como é que ele poderá implementar e direcionar um acompanhamento para os seus alunos que possuem as maiores dificuldades. Vale lembrar também as frentes aqui do programa Recuperação e Aprofundamento. Então, nós temos, mais do que nunca, né, o currículo pautado com foco nas habilidades essenciais, os recursos didáticos são os materiais impressos, digitais, o caderno Aprender Sempre, o São Paulo Faz Escola, todos os materiais direcionados ao programa, mais do que nunca, né? A formação ela é focada no uso dos materiais e as avaliações. Essa formação ela vem do centro de mídias, semanalmente, quinzenalmente também, quando trata-se de recuperação e aprofundamento. Ela vem mensalmente também da diretoria de ensino, focando algumas habilidades e áreas como essa nesse momento, né? E a tecnologia, né, o centro de mídias que nós conhecemos, né, que ele continua apoiando na aprendizagem. O centro de mídias, para quem não sabe, ele agora no mês de abril, maio, basicamente ele vai completar um ano aí de toda a sua existência, de toda a sua ajuda e auxílio aí para todos nós aí, né, na educação do Estado de São Paulo, né, que vem contribuindo aí com essa questão de aulas em momento de formação síncrono, assíncrono, desenvolvendo todo esse projeto maravilhoso que a Secretaria vem aí trazendo e contribuindo com a nossa formação e também, além da formação, com as aulas que são transmitidas lá no Centro de Mídias para os alunos em momento real também, né? E nós temos aqui o acompanhamento para não deixar ninguém para trás, nós não podemos deixar nenhum aluno para trás, por isso a importância, a grande importância do programa Recuperação e Aprofundamento e a avaliação diagnóstica e formativa. Nós temos aí a avaliação interna da escola, nós temos também as ADS e temos a AP também, né, que vem de encontro aí a todo esse auxílio para recuperar, não deixar ninguém para trás. Temos aí um acervo de materiais, temos aí a questão da formação e a questão do currículo, tudo integrado para que essa engrenagem ela possa, de fato, ocorrer e acontecer e não deixar, de fato, ninguém para trás na escola. E o material que nós temos, eu trouxe aqui um recorte do Aprender Sempre, né, que é pautado na recuperação e aprofundamento. Eu trouxe aqui um recorte do volume 2, do 6º ao 9º ano de matemática do professor, mas ele também tem do ensino médio, da 1ª à 3ª série do ensino médio do professor, e eu trago também um recorte aqui do Aprender Sempre do 9º ano, que é um material de língua portuguesa do aluno. Então, nós temos o material do professor, e também temos o material do aluno. E vale lembrar também que, além do São Paulo Faz Escola, nós temos também o outro material aqui que nós vamos já especificar, que ele vem complementando aqui também a questão do Aprender Sempre. Se não me engano, algum colega puder complementar, e eu já passo a palavra já para a Daniela dar continuidade. Qual é o outro material que nós temos aí em continuidade e complementa aí o Aprender Sempre? Se puderem complementar, a gente articula aqui juntamente com os demais colegas. O currículo em ação, né? Exato, currículo em ação. Do ensino médio, e o São Paulo Faz Escola, que ainda que é o que vai continuar, né, nos 2º e 3º anos do ensino médio, né? O currículo em ação só vai entrar a partir de 2022 para a 2ª série do ensino médio e 2023 para a 3ª série. Então, nós também temos aqui as instruções antes de iniciar cada sequência de atividade, que vem no material Aprender Sempre, né, direcionando o trabalho ao professor. Então, ele vem direcionando aqui, organizando a turma, individual, em dupla, em grupo de estudos ou remoto. Os materiais necessários podem ser vídeos, caderno, projetor, podcast, lápis, borracha, régua, vídeos, enfim, transferidores, materiais
adversos que os professores utilizam em sua área. Ele vem indicando também o iniciando, indicando as unidades temáticas e objetos de conhecimento a serem trabalhados em cada área. Quando ele vem falando na fase desenvolvendo, ele vem organizando a turma, dizendo qual é o material necessário, e ele também vem orientando e conversando com o professor passo a passo em cada uma das áreas. E no finalizando, ele vem sistematizando o que foi trabalhado e solicitar aos alunos também que apontem as suas dúvidas e acertos. Então, uma forma do professor interagir com o aluno, respeitando a sua individualidade e analisando cada caso, não deixando ninguém para trás. Agora eu vou passar a palavra para a Daniela dar continuidade um pouquinho com vocês. Olá, professor, professora, né? Então, algumas orientações aos professores nessa formação da TPC, né? O Carlos já passou aí no slide anterior algumas instruções, né? Como a gente vai trabalhar essas sequências didáticas, né? E aí, para o nosso TPC, a gente segue também algumas sequências, né? Então, primeiro, realizar o planejamento da sequência didática do segundo bimestre com seus pares, né? Aí, os pares de professores. Enfim, a partir das sugestões de discussão realizadas durante a formação, planejar os encaminhamentos das aulas, considerando os saberes das turmas aí, a partir das fragilidades, né, e aprofundamento das habilidades, né, então vão observar quais são as habilidades que estão em defasagem, o que a gente precisa melhorar, né, então os professores vão montar esses pares aí para fazer essa discussão. Planejar, né, como favorecer a interação dos estudantes por meio cooperativo, né, como que os estudantes eles podem cooperar um com o outro, eles podem montar esses pares também, eles podem formar grupos, eles podem fazer a interação pelo chat, né, nesse momento que nós estamos no ensino remoto, né, é importante a gente trazer o aluno para dentro da nossa sala virtual de aula, né, e de que maneira a gente vai fazer esse acompanhamento, né, das aprendizagens dos estudantes? Aí a gente né, faz uma pausa aí para a gente fazer uma reflexão, né, Carlos? Uma reflexão. Como favorecer né, essa interação dos estudantes por meio cooperativo? Então, aí a gente como uma sugestão, né, de atividade para os professores, os professores irão se reunir em pares para discutir essa questão, né? Como que a gente pode favorecer essa interação, né, dos estudantes por meio cooperativo, né, entre os pares de alunos aí. Muito bem, professores. Agora vocês têm 5 minutos para discutir, fazer essa interação e nós retomamos em seguida. Então, professores, nós acreditamos que dentro desses 5 minutos vocês conseguiram fazer essa interação, né? Então, nós acreditamos que vocês tenham algumas respostas, né? Algum colega aqui entre nós gostaria de complementar, de interagir também entre nós aqui? Sintam-se à vontade. Acho que a preocupação do professor em favorecer a interação, ela tem uma intencionalidade, né? Não é deixar o aluno entrar e aí desvirtuar o assunto. É direcionar essa interação para que o tópico que vai ser trabalhado, o tema que está em voga naquela aula, ele seja, de fato, o viés da conversa, e essa interação, de fato, seja direcionada, trazendo o aluno para participar nesse momento, porque aí sim, essa interação acontece de forma proativa, interessante, e é um exercício que uma vez que o professor adota, o aluno já sabe que o sistema da aula, ele não vai ser só ouvinte, ele vai participar, ele vai fazer parte daquela, ele tem que ser responsável pela própria aprendizagem, e aí ele passa a entender que o professor tem uma intencionalidade ao agir dessa forma.
Muito bem. E também, só complementando, né, essas atividades, essas interações cooperativas, em alguns momentos, principalmente nesse momento remoto, né, acho que é importante que, talvez pelo distanciamento, ou até mesmo das aulas que são em momentos híbrido, né, o momento o aluno está presente na escola, ele tem atividade para desenvolver em grupo com outros alunos, mas em função do nosso problema, nosso distanciamento, né, no momento, né, então, nós acreditamos que o professor também, nessa interação, sugeriu também a questão do WhatsApp, ou do podcast, ou de algum vídeo, que os alunos também passem a utilizar alguns recursos tecnológicos também para a própria interação deles, né? Acho que é importante a gente retomar, né, no momento atual que estamos aí, né, a questão do remoto, né? Essas são as minhas contribuições. Algum colega gostaria de complementar? Sim, Carlos, eu queria também dar uma sugestão, né? O professor, ele pode, né, nesse ensino remoto, ele pode lançar aí um assunto, um determinado assunto que ele pode trabalhar dentro das habilidades aí, numa aula anterior, para que os alunos tragam na aula seguinte, né, o que a gente chama aí, esse novo formato aí de sala de aula invertida, né, ele trazer essas contribuições também, essa cooperação dos alunos aí, em relação à aula, como o Samuel falou, né? O aluno vai ser protagonista também, porque ele vai estar participando do processo dele de aprendizagem. Perfeita contribuição. Mais algum colega aqui presente gostaria? Fique à vontade. Eu acho que é importante ressaltar, Carlos, que começa, antes de chegar nesse momento de interação, o quanto é importante, e isso está previsto lá no material, no slide anterior, é o planejamento dessa aula. Ele vem trazendo todo um passo a passo do que o professor deve se preocupar para que essa aula de fato seja interessante. Então, o planejamento faz toda a diferença quando o professor sabe, porque quando eu planejo, eu sei que público-alvo que eu vou atender, que abordagens que eu posso fazer, porque eu conheço o meu interlocutor. Então, assim, o slide anterior é muito rico e o professor precisa considerar, fazer uma leitura dele, entendendo que a proposta é organização mesmo dessa aula que vai ser ministrada. E esse professor, uma vez que ele se preocupa com isso, ele percebe que com quem ele vai dialogar, com quem ele vai trocar conhecimentos, são alunos, são pessoas, são seres humanos, né? Foi o tempo do professor considerar o aluno como número. Hoje eu tenho pessoas pensantes ali, que a partir do momento que a minha aula é instigante, é preparada, é estimulada, esse aluno vem junto comigo. E aí está a riqueza da aprendizagem, porque esse aluno de fato se insere no contexto de aprendizagem e vê nesse professor alguém que ele pode abrir a boca, que ele pode falar, que ele pode construir junto. Então é fundamental que esse slide anterior, o professor de fato se atenha à orientação que está prevista nele. Passo a palavra. Perfeita, contribuição excelente. Então, vale lembrar, professor, a gente, com as instruções, com o planejamento, a gente consegue ter um caminho apropriado para desenvolver aí todo o nosso processo. Eu acho que além das instruções que estão sendo passadas aos professores, né, essas atividades sugeridas nesse documento, mais o planejamento, que é inevitável, também vale lembrar em relação à experiência de vida de cada professor, né, em relação à realidade da sua comunidade, para saber o que vai dar certo e o que não vai dar certo. Isso também eu acho que é muito importante ser considerado, as experiências de cada profissional, para ter sucesso. É um conjunto, né? Então, nossas instruções, mais o planejamento do professor, mais as experiências de vida dele. Então, agora eu vou apresentar o roteiro de matemática dos anos finais, segundo bimestre, da sequência de atividade 1 da área de matemática. Então, para a sequência de atividade 1, eu trago aqui do 6º ao 9º ano, né, alguns recortes. Essas aqui são as habilidades que estão sendo trabalhadas, né, no 6º ano, reconhecer a congruência de ângulos e proporcionalidade de figuras poligoniais com o uso de ferramentas digitais. No 7º ano, ele vem desenvolver contextos e significados de medidas de comprimento, massa, tempo, temperatura, nas áreas de triângulo, capacidade e volume.
no 8º ano, ele vem utilizando diferentes algoritmos, né, para resolver problemas na questão da álgebra como um todo, né. E no 9º ano, ele vem criar, desenvolver, solucionar problemas com números racionais. Então, eu trouxe para nós aqui apenas um recorte de uma das sugestões. Eu não vou focar muitas, porque já são desenvolvidas e trabalhadas nas semanas lá no Centro de Mídias. Então, em comum, nós vamos encontrar algumas. Então, eu trago aqui uma sugestão de atividade dos anos iniciais, dos anos finais do Aprender Sempre, 7º ano, onde eu tenho a sequência de atividade 1. Então, ele vem também falando, conversando um pouco com o professor. Olá, professor, vale ressaltar que existe nessa sequência de atividade algumas habilidades que se conversam com o SARESP e conversam com a habilidade específica e também com a habilidade essencial. E a habilidade essencial que eu trago aqui, vocês observaram que é uma atividade, uma sequência de atividade do 7º ano, mas ele está trabalhando com uma sequência, com uma habilidade do 6º ano, que é a EF, Ensino Fundamental 06, 6º ano, MA Matemática 24, Habilidade 24, Competência 24, resolver e elaborar situações, problemas que envolvam grandezas, comprimento, massa, tempo, temperatura, área, triângulos e retângulos, capacidade de volume, sólidos formados por blocos retangulares, sem uso de fórmulas inseridas, sempre que possível em qualquer contexto oriundo de situações reais ou relacionadas às áreas de conhecimento. Nossa, que habilidade grande! Mas dentro dessa habilidade grande, nós vamos aí ter um desdobramento. Eu trouxe um recorte de uma atividade do 7º ano que seja capaz, para que o professor seja capaz de transmitir isso ao aluno com muita tranquilidade, e vale ressaltar também que o caderno, ele vem orientando e vem dizendo quais aulas e quais passos o professor deve trabalhar. Então eu trago aqui a organização dessa sequência de atividade 1 do 7º ano. Então ele já prevê um tempo para o professor. Vocês observam aqui a aula 1 e 2, 3, 4, 5 e 6, 7 e 8. Na aula 1 e 2, ele dá um tempo de 90 minutos, naturalmente 2 aulas, e ele vem com a tema da aula, vamos medir. Então, nesse momento, tudo que é em relação a medir, calcular, medidas de tempo, medidas, metros cúbicos, metros quadrados, enfim, está sendo contemplada na aula 1 e 2. Na aula 3 e 4, ele vem trabalhando a questão de trabalhar as horas. Na aula 5 e 6, quantos graus, quanto pesa. Na aula 7 e 8, relações entre capacidade e volume. Então, ele vem direcionando ao professor, aula a aula, o que deve ser trabalhado em cada sequência de atividade. Na aula 1 e 2, ele vem novamente ali com os objetivos de cada aula, né? Vamos medir, então ele traz os objetivos, que o professor vai reconhecer as grandezas de medida, que vai trabalhar as principais unidades de medida e que vai resolver problemas através dela. Porém, eu trago ela aqui de uma forma mais sucinta, né? Há um recorte também dessa atividade, que está na página 80, é a atividade 6, lá do 7º ano. Nesse contexto, ele vem com a atividade 6 da seguinte forma: uma sala retangular tem 3,5 metros de comprimento e 2,5 metros de largura. Aí ele pergunta: quais são as dimensões da sala em centímetros? Então, o professor ele vai resgatar todo aquele contexto de valor posicional, de números decimais, de bases de medidas, e encontrar que, para essa solução aqui, quais são as dimensões da sala em centímetros. Então, ele vai ter que necessariamente, né, se ele tem 3,5 metros e 2,5 metros de 3,5 de comprimento e 2,5 de largura, para encontrar essas dimensões, basta ele multiplicar, multiplicar por 100 e dividir por 100. Dividir por 3,5 e multiplicar por 100. Então, ele vai ter aqui, nesse caso aqui, 250 centímetros para largura e 350 centímetros para comprimento. Então, aqui o professor vai utilizar as unidades de medidas. E na atividade B, ele pergunta: uma sala retangular ainda de 3,5 metros de comprimento e 2,5 de largura,
qual a área da sala em centímetros quadrados. Então, aqui, o professor vai trabalhar as transformações decimais, ele vai multiplicar o valor da área por 10.000 centímetros quadrados, onde ele vai obter aqui um total na área, né, já que ele pergunta a área da sala, ela tem 87.500 centímetros quadrados. Então, aqui, mais uma vez, o professor ele resgata aquela questão de trabalhar o valor posicional, valor dos décimos, valor das medidas. Não sei se vocês... quando o professor lá nos anos iniciais trabalhava, vamos identificar milhar, centena, dezena, unidade, é mais ou menos isso que quando eu trabalho com as medidas de capacidade, de tempo, de massa, de comprimento. E para eu finalizar essa atividade, ele pergunta quantas lajotas quadradas de 50 centímetros de lado são necessárias para revestir o piso da sala. Então, o professor vai encontrar aqui a quantidade exata, né, de lajotas, né, aqui no caso, de acordo com o cálculo, foram encontradas 35 lajotas. Mas imagine que você tem essa sala, você está construindo essa sala, você vai comprar somente essas 35 lajotas? Para que o pedreiro, o arquiteto ou o engenheiro, né, ele venha fazer essa dimensão que você precisa dessas contas, mas só que é importante eu saber também em que momento, quantas eu vou utilizar e quantas o pedreiro vai utilizar o aproveitamento dessas lajotas. Então, também trago aí uma questão para esse exercício, caso eu queira provocar um pouco mais meu aluno, na questão do projeto de vida dele. Porque quais áreas de conhecimento eu trago aqui? Eu trago aqui cálculo de massa, comprimento, de largura, eu posso trazer aqui a área de arquitetura, como eu posso trazer a área da engenharia, como eu também posso trazer a área do pedreiro, como eu posso trazer a área de vendas, diversos assuntos que eu posso focar aqui para o projeto de vida, além do cálculo que está sendo solicitado nessa atividade. E na aula 5 e 6, na página 86, ele traz também uma outra vertente. Leia atentamente as informações abaixo e responda. A cada tonelada de papel reciclado, economiza-se 26.000 litros de água, 100.000 litros de óleo combustível e cerca de 17 eucaliptos. Então, no Brasil, o consumo de papel e papelão gira em torno de 4,6 milhões de toneladas por ano. Então, aqui nós temos aqui uma atividade que está no 6º ano, né, uma sequência de atividade que está no 6º ano, mas ela também pode ser aprofundada lá para os alunos do ensino médio, porque ele está trabalhando relações aqui com as relações do meio ambiente, com as relações de economia, as relações também de economia sustentável, como também está se propondo aqui uma análise detalhada para que o aluno possa identificar, ele vem perguntando nessa atividade, identifique as grandezas e unidades de medida que aparecem no texto. Então, ele aparece aqui, grandezas de capacidade, que é relacionada a litros, milímetros, mililitro, grandezas de massa por unidade e medidas de tonelada. E também, ele vem aqui, na letra B, expresse o consumo anual, multiplicado por 12, né, anual, de papel e papelão dos brasileiros em quilogramas. Então, ele encontrou aqui, como resultado, 4 bilhões e 600 milhões de quilogramas de papel e papelão. Olha a questão da relação da economia, a questão da relação meio ambiente e a questão relacionada à transformação desses números decimais, que é importante sim que meu aluno do 7º ano, ele resgate talvez essa defasagem, essa dificuldade que ele tenha, e venha trabalhar aí, e venha desenvolver através dessas sequências de atividade que são propostas aqui para o ensino fundamental. Então foi um recorte, esses dois foram recortes que eu trouxe do ensino fundamental, anos finais, né? Mas nós sabemos que o Centro de Mídias ele vem desenvolvendo, ele vem trazendo outros recortes, o desdobramento de outras situações, sequências didáticas com outras habilidades também. Aqui é só um exemplo para que o professor possa analisar, associar e desenvolver cada sequência de atividade com o aluno.
Agora eu apresento para nós aqui também um roteiro para o ensino médio, segundo bimestre, que também é a sequência de atividade 1, volume 2, né, do caderno, né, onde ele traz aqui quais são as situações, as sequências de atividade propostas aqui. Para a primeira série do ensino médio, ele vem desenvolvendo o tema frações, parte do todo, a divisão, razão, ele vem trabalhando aqui a divisão, proporcionalidade, tamanho, comparação, medidas. Na segunda série também ele vem com essa mesma situação, porém em situação problema, né, envolvendo a questão de proporcionalidade inversa, direta, inversa, entre duas grandezas. E na terceira série do ensino médio, ele vem aí trazendo as plantas semelhantes ampliadas ou reduzidas, né? Então ele vem trazendo alguns contextos, alguns exemplos aqui. Eu não trouxe em cálculo, mas trouxe em recorte de atividades para que o professor possa analisar, reconhecer e realizar o desdobramento e aplicar para o aluno em sala de aula. Por exemplo, nesse recorte da primeira série do ensino médio, o objeto de conhecimento, né, são as frações e seus significados. A parte da razão, a divisão, então ele vai trabalhar o que muito aqui? Divisão, multiplicação, subtração, a diferença das 4 operações. Ele vai retomar ela de uma forma um pouco mais abrangente, né, na questão de operações e resolução de problemas. A competência, desculpem, a habilidade específica aqui, nesse caso, nós podemos observar que é uma habilidade do 7º ano, que porém está sendo contemplada aqui como uma defasagem, como uma habilidade essencial para a primeira série do ensino médio, que é ler, compreender, comparar ordem de frações associadas às ideias de parte, de inteiros, resultados da divisão, razão, operador. Nada mais, nada menos, né, trabalhar as questões de razões diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, no qual o professor ele vai analisar o material que tem aí no Aprender Sempre, vai selecionar e vai trabalhar com a sua turma que ele achar viável, né? E eu trago também o recorte aqui para cada uma das séries, né? Já com uma outra habilidade, aqui no caso para a primeira série do ensino médio, ele traz a habilidade que é de 8º ano, para vocês observarem, né? Que é ler, compreender, comparar e ordenar frações, as ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. A mesma habilidade que eu trabalhei anteriormente, aqui ele vem dividindo as aulas, né? A aula e tempo, né? A primeira e a segunda aula é um tempo de duração de 90 minutos, né? E ele tem como atividade revisando o significado de fração, bem como ele tem ali nas aulas 7 e 8, a resolução de problemas envolvendo frações. Então ele vem trabalhando, resgatando todo o contexto de frações desde lá do 6º ano, ele percorre por habilidades essenciais do 7º, 8º, até com que o aluno possa compreender e desenvolver essa questão das frações, como dito aqui, para a sequência da atividade da primeira série do ensino médio. Para a segunda série do ensino médio, nós temos aqui uma sequência, um recorte, né, da sequência da atividade 4. Eu trouxe aqui a habilidade de 9º ano, para nós observarmos, né, estamos falando de segunda série do ensino médio, mas estou resgatando uma habilidade de 9º ano, que é reconhecer o número irracional com o número real, cuja representação decimal ela é infinita e não periódica, e estimular a localização de alguns deles na reta numérica. Na ATPC anterior, que nós realizamos no mês de março, trouxemos toda essa questão aí de números decimais, de números relacionados às questões aqui da reta numérica, e como exemplo aqui também, que o professor deve direcionar e analisar no material, por exemplo, aqui eu trago na aula 5 e 6, onde ele pede para que o professor venha trabalhar números irracionais em medições e raízes. Todo aquele contexto de anos anteriores, ele vai resgatar na segunda série do ensino médio, porque existem objetos de conhecimentos, existem habilidades
da segunda série do ensino médio, como, por exemplo, fatoração, que há necessidade de resgatar e trabalhar essa habilidade aqui de frações e desenvolver aqui os números racionais e irracionais. E, por último, aqui eu trago a terceira série do ensino médio, né? Eu trago a sequência de atividade 1, da habilidade que é lá do sexto ano, olha só, estamos falando em terceira série do ensino médio, mas eu tenho uma habilidade de sexto ano, que é construir figuras planas, semelhantes em situações de ampliação e redução com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesianos ou tecnologias digitais. É um conteúdo ou um objeto de conhecimento que na terceira série do ensino médio se trabalha-se, que é a geometria analítica, e também quando ele fala em distância entre dois pontos. Então eu trago aqui um exemplo, quando eu falo distância entre dois pontos, qual é a distância entre essas malhas quadriculadas? Qual é a ampliação e a redução de cada uma delas? Se eu for trabalhar, por exemplo, as relações relacionadas às medidas da bandeira do Brasil, eu vou ter condições de detalhar e saber cada uma delas, a distância entre cada um ponto e outro. Aqui são as contribuições da área de matemática, não aprofundei especificamente na área, mas eu trouxe alguns recortes que vêm aí direcionar a seleção e escolha da sequência de atividade para que o professor possa desenvolver e trabalhar aí na sua área como um todo. Eu agradeço a participação. Agora nós vamos para a língua portuguesa. Obrigado por enquanto. Olá, professoras, olá, professores. Eu sou o professor Lenildo, PCNP de Língua Portuguesa, e hoje vamos falar sobre a notícia, o gênero, né, notícia, para nos aprofundarmos nessa retomada de conceitos. Lembrando a todos que nós sempre utilizamos a apostila Aprender Sempre. Tanto o sexto ano, quanto o sétimo, o oitavo e até mesmo o nono, foi abordado exaustivamente o gênero notícia. E para começarmos essa abordagem de recuperação, eu apresento a vocês esta charge. E, como sabe, charge é um desenho que sai também de um jornal, que sai também de uma plataforma de notícias. Vou ler para vocês. Sabe, tio Pedro, se for aderir ao uso de máscara, sugiro que pare de compartilhar fake news. Fake news também é um assunto muito divulgado, muito discutido atualmente. E professores, a professora e o professor sabem muito bem do que estou falando, que viram esse assunto, todas essas questões na apostila nas últimas semanas. E dentre as habilidades que nós vamos abordar aqui, está, por exemplo, conhecer as características dos diferentes gêneros jornalísticos, escritos, orais e multimodais, e a relação com a situação comunicativa, o estilo e a finalidade dos gêneros em uso. Identificar a ideia central de textos de diferentes gêneros, assunto, tema, demonstrando compreensão global. Desenvolver a atitude crítica frente aos textos jornalísticos. Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Então, qual a importância desse gênero na nossa vida, na nossa sociedade? Lembrando a vocês que notícia, ela tem aí uma estrutura narrativa, mas, na verdade, ela é um relato. Porque a notícia, diferente do tipo de texto narrativo, só pode ser tirada da realidade. Então, o relato, né, apesar de ter personagens, apesar de ter espaço, ter aquela ideia de tempo, mas não pode ser uma invenção. No relato, a ideia tem de partir da realidade. Então, a notícia se estrutura nessa ideia. Então, rapidamente, lendo aqui a definição de notícia, a notícia é um gênero textual em que predomina o relato. Nela são relatados acontecimentos, informações recentes ou atuais do dia a dia. Qualquer fato pode virar notícia, de uma simples briga de casal a uma nova investida do homem no espaço. Como esses fatos são veiculados em jornal, revista, rádio, programas de televisão, sites, etc., os próprios veículos selecionam o que será noticiado ou não, de acordo com seus interesses e sua linha editorial. Então, notícia,
assim como muitos textos, ela tem uma função social. Então, existe uma intencionalidade na divulgação desses textos, dessas informações. A notícia é um texto, é um gênero que pode mudar a vida de uma pessoa, de uma cidade, de um país. Aborde seu aluno, pergunte para ele, que notícia você acredita que mudaria a sua vida hoje? Como a nossa conversa é entre professores e professoras, eu acredito que todos estarão de acordo comigo quando ler esse recorte aí que acabou de aparecer aí na tela. Vacinação dos professores das redes pública e privada começa em São Paulo. É um tipo de notícia que eu tenho certeza que todos os colegas estavam esperando. E falando um pouco mais dessa estrutura, o título da notícia, ele já nos aborda a questão principal, o tema principal, o assunto principal do texto, sem maiores delongas, sem maior enrolação, ele é objetivo nesse sentido. A pessoa não perde tempo quando lê um texto de notícia, ela já visualiza rapidamente o assunto principal. E também, para ajudar nessa informação, a notícia é estruturada, além do título ser longo, também tem um lead, que é o primeiro parágrafo, que ele faz uma abordagem de tudo que vai ser dito no decorrer do texto, no decorrer da notícia. E nesse texto também em particular, até em negrito, tem a fala de uma professora. Realmente, eu vou ler para vocês, realmente hoje me faltam as palavras. As que são mais próximas, realmente, são 3. Esperança, gratidão e emoção. É o que eu consigo expressar nesse momento em que a professora recebe a notícia da vacina. Relata a professora de português, Zilma Rocha Silva. Normalmente, numa notícia, tem mesmo depoimento de alguém interessado, porque isso vai dar mais credibilidade ao texto. Ok? Falando da estrutura, agora a gente passa aí para vermos como é que funciona isso no meio de comunicação. Então, eu vou apresentar para vocês a capa de um jornal. Como nos livros e nas revistas, a capa dos jornais deve motivar o leitor. Tem pessoas que compram um livro por causa da capa, por incrível que pareça. Tem pessoas que assistem a um filme também por causa do cartaz. Então, não é diferente nos meios de comunicação de arrumar algum artefato para atrair esse público. E aqui tem uma capa de um jornal. Então, bem no meio, bem no centro da nossa visão, você consegue visualizar a manchete principal. Que, assim, foi conveniente a gente achar um assunto que envolvesse a escola. Greve acaba e aulas recomeçam amanhã. Esse verdinho que eu deixei destacado é o lead. Foram quase 2 meses de paralisação. Professores não foram às escolas. Alunos ficaram sem aulas. É um lead, é um resumo, são poucas palavras para abordar de uma maneira geral tudo que vai ser dito aí na notícia. Lá em cima, mais em cima, também eu acho curioso a chamada, também chamada de chapéu, que é um resumo da notícia, com indicação de página ou seção onde ela está localizada. Se marcando assim um teor todo comercial de um jornal, da capa de um jornal. Então, dando continuidade, professoras, professores, faremos então, em seguida, uma abordagem, uma sugestão de abordagem para os alunos. Aqui eu tenho um texto do tipo narrativo, do gênero parábola. É claro que é um texto que é criado, inventado, a invenção do autor, mas nós podemos sugerir aos alunos que tenha acontecido de verdade, que tenha sido um fato que eles, posteriormente, vão noticiar. Ok? Farei a leitura. A gança dos ovos de ouro. Um homem e sua mulher tinham a sorte de possuir uma gança que todos os dias punha um ovo de ouro. Mesmo com toda essa sorte, eles acharam que estavam enriquecendo muito devagar, que assim não dava. Imaginando que a gança devia ser de ouro por dentro, resolveram matá-la e pegar aquela fortuna toda de uma vez. Só que, quando abriram a barriga da gança, viram que, por dentro, ela era igualzinha a todas as outras. Foi assim que os dois não ficaram ricos de uma vez só, como tinham imaginado, nem puderam continuar recebendo o ovo de ouro que todos os dias aumentava um pouquinho sua fortuna. Moral,
não tente forçar demais a sorte. Após fazer essa leitura, lá na apostila, após toda aquela análise, né, do que, por exemplo, o jornal é para ser lido ou ouvido, depois de toda aquela abordagem, toda aquela reflexão, ao final, a apostila oferece algumas notícias para que os alunos possam colocar um título. Vamos fazer aqui de uma outra forma essa abordagem. Então, imaginem que esse fato aconteceu de verdade, essa parábola aconteceu de fato, e os alunos eles vão noticiar em 4 revistas diferentes o mesmo assunto, a mesma história da fábula. Então, na primeira revista, ela tem o seguinte perfil: ela é comprometida com a informação. Seu público-alvo são pessoas cultas, interessadas em informações sérias. Já a segunda revista, seu lema é conseguir o máximo de leitores possível, custe o que custar. É aquela chamada revista de assuntos e notícias sensacionalistas. Então, revista 3, tem um objetivo único de entreter. Seu público são pessoas interessadas na vida das celebridades. Então, revista especializada em vida de artista. E a revista 4, uma revista de divulgação científica. Então, o aluno, munido dessa história, ele vai, então, abordar o assunto e criar manchetes diferentes para cada perfil de cada revista. Então, percebam, eu coloquei aqui algumas sugestões. Dependendo da série, o professor e a professora podem adaptar. No caso, 6º, 7º ano, até podem mostrar esses exemplos que eu escrevi para eles fazerem os deles. Já no 8º e no 9º, pode exigir mais, né, que eles forcem aí a cabeça, né, e criem as suas próprias histórias antes do professor e da professora mostrar a dele. Eu acho que seria uma boa interação. Bom, na primeira revista, eu sugeri o seguinte: IBAMA processa casal que explorava animal. Então, isso aqui é uma manchete séria. Né? IBAMA processa casal que explorava animal. Já a segunda revista, ela já está preocupada com as vendas. Então, o título, a manchete, ela tem que causar um impacto. Gansa mutante é estripada no interior. Então, esse é um tipo de notícia que vai chamar a atenção, né, de leitores interessados em notícias sensacionalistas. A revista 3 é aquela especializada em vida de artista. A história da gansa dos ovos de ouro vai virar uma minissérie. Então, aí é o show, né, o espetáculo. E a revista 4, ela tem lá um aspecto científico. Cientistas ainda não conseguiram explicar o fenômeno da gansa dos ovos de ouro. Então, 4 manchetes para um único fato. Ok? E, por último, aqui no ensino fundamental, eu sugiro uma abordagem reflexiva gramatical, ao cuidado que devemos ter ao usar algumas palavras na hora de divulgar uma notícia. Então, eu chamo a atenção, quero ler para vocês logo essas 2 manchetes que eu havia destacado. 1. Manifestantes queimam mais de 300 carros em protestos na França. 2. Vândalos ateiam fogo em vagão de trem no Rio. Percebam que a primeira notícia, a primeira manchete, aponta manifestantes, e a segunda aponta vândalos, dando aí uma ideia de posicionamento, né, da plataforma de comunicação em relação a esse acontecimento. Então, muitas vezes, o jornal que se diz neutro, ele pode, por meio de palavras, denunciar um posicionamento. Então, aí o aluno ele vai ler essas notícias, essas manchetes, e vai comentar. Aí tem aqui uma proposta. Utilizar manifestantes ou vândalos não é aleatório, mas sim revelador do posicionamento do autor, indivíduo ou instituição, em relação ao evento reportado, além da realização de ações, como legitimar ou deslegitimar a situação relatada. Qual das manchetes é contra o movimento? Então, o aluno ele vai reconhecer, né? Ele vai comparar entre manifestantes e vândalos, é o que nós esperamos, né? E vai chegar a essa conclusão, de que o jornal ele se posiciona, muitas vezes, na hora de dar a notícia, quando ele deveria ser neutro. E aí, do ensino médio, eles também, né? A apostila também aborda esse gênero de notícia, e nesse caso, já partem para o artigo de opinião. Então, por meio de uma notícia, por meio de um texto de notícia, né, a apostila,
fez com que os alunos migrassem para um artigo de opinião. Aqui nessa abordagem, eu quero realmente trazer mesmo um texto, né, um artigo de opinião, para que os alunos possam fazer uma análise interpretativa e, em seguida, trabalharmos um pouco a teoria do autor. Eu vou mostrar o texto e os professores e professoras vão entender onde eu quero chegar. Estou ali na segunda. Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de interesse local ou global. Notícias, denúncias, fotoreportagens, reportagens multimediáticas, documentários, infográficos, podcasts noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, blogs de opinião, textos de apresentação e apreciação de produções culturais, resenhas, ensaios, etc. E outros gêneros próprios das formas de expressão das culturas juvenis, blogs, podcasts culturais, gameplay, etc. Em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel de repórter, analista, crítico, editorialista ou articulista, leitor, blogueiro e booktuber, entre outros. Então, percebam que é realmente uma habilidade muito vasta, né? E onde nós queremos chegar? Ao pensamento crítico. Receber uma informação, refletir a respeito da mesma e depois tirar suas próprias conclusões. Eu também escolhi uma charge para este momento e esse contexto de pandemia, em que as pessoas falam assim, olha, usa máscara, não uso máscara, eu não vou tomar vacina, né? Não quero a vacina da Coronavac, eu quero a AstraZeneca, enfim, todos nós somos capazes de produzir opiniões. Então, no desenho está aí, ó, ei, você está sem paraquedas, essa é a tua opinião. Então, são dois homens aí pulando no céu, né? E visivelmente nós notamos que um está sem paraquedas. E assim é a vida, né? Cada um tem a sua opinião. Nós podemos dizer, eu uso máscara, e ela não usa. Eu quero tomar vacina, ela também não quer, mas ela não quer tomar vacina. Então, cada um tem uma opinião a respeito aí de diversos acontecimentos na sociedade. Então, vamos ler agora, então, um artigo de opinião que foi escrito, né, pelo crítico colunista Cristóvão Buarque. E ele traz uma opinião a respeito de um tema polêmico, né? Ele vai falar aqui a respeito de cotas e a respeito do direito ao ensino a educação de qualidade no Brasil, tá certo? Pode pular mais um, Carlos? Agora, eu quero que percebam o jeito como ele nos conta isso, a maneira como ele coloca essa opinião. A começar pelo título, Bandeiras Incompletas. Então, depois de 120 anos da Lei Áurea, a elite brasileira continua branca. A abolição proibiu a compra e venda de seres humanos, mas manteve o povo negro pobre e um preconceito racial que não é explícito contra a cor, mas sim contra a posição social, que vem da fortuna, que decorre da falta de formação profissional, que deriva da falta de uma política de igualdade na educação de base. Por isso, a imensa maioria da população negra continuou sem fortuna e ficou sem escola, e sem escola ficou sem fortuna, em um círculo vicioso de exclusão racial. É nesse quadro que surge, imitando os Estados Unidos, a luta dos movimentos negros pelo direito às cotas para ingressar na universidade. Uma maneira de aumentar o número de profissionais negros, fazendo-os ascender profissionalmente e daí socialmente, para quebrar o preconceito racial. No mesmo momento surgem fortes resistências, inclusive em nome do antirracismo, como se, ficando debaixo do tapete da história, ele não existisse. Outros se queixam de que vai cair a qualidade da formação universitária, como se a classificação do vestibular definisse a competência do profissional. Ninguém escolhe um médico pela classificação que teve no vestibular. Então, aí o autor vai criando os argumentos, apresentando os argumentos para esse artigo. Olha, mas os opositores e os defensores das cotas se unem em um ponto. Não se preocupam com os que ficarão para trás por causa da falta de acesso a boas escolas. Os que são contra as cotas esquecem os 2/3, cerca de 30 milhões de jovens que serão deixados para trás porque não vão concluir o ensino médio e outros 5 milhões que terminarão o ensino médio, mas com péssima qualidade. Olha, é um texto fantástico, mas eu vou ser breve aqui, ok?
E o autor, o que ele está dizendo? Ele está criticando o sistema de cotas. Não pelo ingresso em si, né, dos alunos, que foram aí prejudicados por uma falta, por não ter uma chance de concorrer ao vestibular, mas por antes, né, pelo governo, pelo Estado, não ter garantido para esses alunos o ensino de qualidade desde o ensino fundamental. Então, por isso, é isso que ele considera uma bandeira incompleta. Facilita o acesso do estudante, ok, mas antes ofereça para ele uma escola de qualidade, uma educação de qualidade, ok? Eu acho muito interessante ele dizer que nós nascemos duas vezes, quando a nossa mãe nos gera, né? E quando nós nos formamos, quando nós estudamos. São dois nascimentos que temos, um físico e um cultural, tá ok? É um texto muito interessante que eu quero deixar aí, os professores e professoras lerem, e refletir sobre isso e apresentar para os alunos. Vamos agora partir para as atividades propostas. Eu tenho aqui uma parte que são perguntas de verificação de leitura e interpretação. Tem até um modelo aqui de múltipla escolha, ok? Mas eu quero ir mais adiante, professoras e professores. Quero treinar com os alunos a opinião deles, né, o raciocínio deles em relação ao título, a teoria que o autor apresentou. O que seria uma bandeira incompleta para o aluno? Então, nós temos um exemplo aqui. Em uma escola, há goteiras nas salas de aula. Revoltados, os alunos começam um movimento para exigir que a direção compre baldes e coloque embaixo das goteiras para recolher a água infiltrada. Entregando esse texto para os alunos e perguntando, e nós os provocamos, dizendo para ele assim: aqui nós temos uma bandeira incompleta. Você consegue ver que bandeira incompleta é essa? Então, o aluno ele vai chegar a uma conclusão de que o certo é consertar o telhado e não simplesmente colher a goteira com baldes. Seria aí uma medida paliativa. Não adiantaria de nada, bastaria uma próxima chuva e, novamente, haveria o mesmo problema. E uma outra sugestão de abordagem foi essa notícia aí, né, esse acontecimento que ocorreu há alguns anos, e com um certo restaurante famoso, né? Eu não vou dizer o nome. Então, o dia 8 de março foi um dia que foi muito assim comentado, foi muito divulgado pelo Centro de Mídias. Então, foram feitas aí muitas apresentações de mulheres que marcaram história, né? Como a Marie Curie, a cientista que descobriu o rádio, e entre outras mulheres, né? Que nem a menina Malala também, a jovem Malala. Então, o Centro de Mídias explorou bastante essa data. Então, como contribuição, também gostaríamos de falar alguma coisa a respeito. Então, dia 8 de março, comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Nessa data, muitas marcas criam ações publicitárias para homenagear as mulheres e, de quebra, divulgar seu nome e seus produtos. Nesse contexto, no dia 8 de março de 2018, uma rede internacional de restaurantes colocou em prática, em 20 lojas do Brasil, uma campanha publicitária que foi amplamente rejeitada nas redes sociais. Na entrada dos restaurantes, foi colocado um cartaz com a seguinte mensagem: Força Feminina. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, hoje estamos operando com equipe 100% feminina nesse restaurante. Então, percebam que, na ocasião, muitas pessoas se manifestaram pelas redes sociais, com a pergunta assim: ora, se é o Dia da Mulher, então, por que puseram as mulheres para trabalhar e deram folga para os homens? Então, o que o aluno tem que pensar a respeito disso? Primeiro, ele tem que buscar o significado, o sentido do Dia Internacional da Mulher. Se nós estamos trabalhando para que a sociedade caminhe em paz de igualdade entre homens e mulheres, por exemplo, salários iguais, direitos, né, iguais, e tudo que a gente luta tanto, né? Então, por que nesse dia deram folga para os homens e puseram as mulheres para trabalhar? Por que não puseram todos para trabalharem e deram destaque para a moça, né? Deram destaque para as mulheres? Então, fazer com que o aluno pense nessa situação e que pense assim, que bandeira incompleta seria essa, né? Já que o dia 8 serve para lembrarmos de direitos iguais, então por que só colocar mulheres para trabalhar no restaurante? Se a luta é por direitos iguais, ok? Então, professoras, professores, essa foi a abordagem.
Espero que tenha aí gostado dessa recuperação. Eu agradeço a atenção de vocês. Vamos lá, olá, professores e professoras. Eu sou a PCNP de Ciências, a Patrícia, e hoje eu trago para vocês uma nova proposta de sequência didática para o segundo bimestre de recuperação em ciências, para os anos finais, no 9º ano. Então, a princípio, nós temos o eixo formativo para o segundo bimestre focado na alfabetização científica, focado nas habilidades essenciais. Esse ano a gente está vivendo um momento de pandemia, então a gente enxugou aí em relação às habilidades, com foco somente em 2 no 9º ano, dando sequência. A primeira em relação a identificar e classificar as radiações eletromagnéticas, e a segunda em identificar e compreender o avanço tecnológico. No 9º ano, quem já está acostumado, tem outras habilidades, mas esse ano, como a gente está no momento de recuperação do ano retrasado, dando sequência esse ano, a gente vai focar só nessas habilidades que são essenciais. Vamos lá. Então, quando se trata de radiações e suas implicações na saúde, o que está relacionado à radiação? O que provoca a radiação? Desde no núcleo celular até na saúde do ser humano, entra um pouco sobre mutação genética. A gente vai tratar também com os nossos alunos sobre o câncer. A gente pode lidar também aqui um pouco em relação ao vírus, qual que é a modificação que a célula ela tem quando ela tem uma radiação em relação ao vírus também. Aí você vai tratar o vírus no sentido do coronavírus. Quais são as mutações que o vírus está ocorrendo? Qual a relação entre a radiação com isso, né? Além disso, a gente tem outros eixos temáticos, que é a transmissão das características hereditárias. Qual que é o impacto nisso? Aqui, as características hereditárias, só para lembrar aqui, para refrescar um pouco a mente, né? O 9º ano, ele traz a abordagem, um pouco, a introdução do aluno ao ensino médio. Então, o 9º ano, ele vai preparar o aluno para o ensino médio. As ciências, que vai ser no ensino médio, biologia, química e física. Quando chega aqui no 9º ano, nessa etapa, a gente está preparando, então, para a biologia. Então, se a gente for resgatar um pouco essas habilidades essenciais, são habilidades focadas em biologia, né? E essas habilidades vão ser retomadas futuramente em biologia. Então, eu posso dizer que é uma introdução do aluno que vai ser futuramente relembrado, tá? Então, aí nós temos mais 2 habilidades que são essenciais, além da hereditariedade e as ideias evolucionistas. Nesse sentido, a apostila, né, o caderno do aluno vai trazer para os professores a sugestão de 3 sequências de atividades que trazem habilidades essenciais e vão trazer proposta de como abordar os alunos com essas atividades essenciais, que o professor pode adaptar com a sua realidade com os seus alunos. O incentivo desse material é trazer uma proposta e o professor tem total autonomia para se adaptar de acordo com a sua realidade. Então, desde já, o professor vai ter que planejar as atividades, como serão desenvolvidas, né, baseado nas dificuldades dos seus alunos, mas sempre buscando trazer um pouco do aluno, promover nele a autonomia. Então, muitas das vezes, como professora de ciências em sala de aula, toda vez que eu fosse abordar qualquer tipo de assunto, eles sempre traziam um conhecimento prévio de que teriam visto em algum determinado lugar. Eu acho que isso é muito rico. Quando você começar a abordar um assunto com seus alunos, você deixar sempre um ponto de interrogação para incentivar ele a pesquisar e trazer essa novidade nas outras aulas, né? Então, aí nós temos um cladograma sobre hereditariedades e ideias evolucionistas. Desse modo, então, eu estou dando uma introdução à evolução. Tudo muito sucinto, nada muito aprofundado, tudo isso vai ser aprofundado depois futuramente na biologia, provavelmente no 3º médio, tá? Então, aqui eu estou dando uma introdução, o aluno começou a ver um pouco evolução no 6º ano, então o professor vai voltar um pouquinho, o que o aluno abordou lá no 6º ano sobre classificação dos seres vivos, e aí ele começa a se aprofundar mais sobre as ideias de Darwin e Lamarck. Nesse ponto eu acho legal a gente citar até a ideia em relação as ideias de Lamarck e Darwin em relação às girafas, que
é um exemplo muito usado, né, até hoje, né, mas o professor sente-se à vontade aí, de acordo com a sua experiência de vida, para abordar outras sugestões. Então, finalizando aqui a introdução às ciências, eu quero deixar, assim, em primeiro lugar, eu acho que o foco do professor de ciências nesse momento de pandemia é realmente resgatar o seu aluno em relação à alfabetização científica, incentivar, estimular o aluno a se aproximar dos colegas. Eu acho que isso é muito válido. Nós estamos em distanciamento presencial, mas online nós temos diversas ferramentas para nos aproximarmos, tanto em relação aos grupos de professores, troca de experiências. Acho muito válido também o professor, nesse exato momento, além dele se apropriar desse material, ele desenvolver, né, o material e ele repassar isso para nós aqui da diretoria em relação às suas boas práticas. Fico aqui aberta às aulas que vocês forem desenvolver, se vocês quiserem mandar aqui para o núcleo da Diretoria de Ensino Leste 2, será muito válido, muito rico, né? E é isso, tá? Eu deixo aqui a minha contribuição e passo a palavra para a minha colega de Biologia, a professora Daniela. Boa tarde, professor, professora. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre as sequências de atividade, né, da parte de Biologia, ali nesse segundo bimestre, tá? Então, a primeira sequência de atividades, ela vem falando sobre a diversidade dos vegetais, né, dentro da Biologia. E aí, dentro das habilidades essenciais, a gente ressaltou aí, né, essas habilidades. Comparar os diferentes grupos de vegetais, né, as suas características morfofuncionais, as aquisições evolutivas, né, associar tudo isso aí aos diferentes habitats deles também. A diversidade da vida, né, a biologia das plantas, os aspectos evolutivos, que isso é muito importante na classificação desses vegetais aí, né, das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, quais as diferenças entre elas. Então, como sugestão, eu trouxe um recorte, né, não é da nossa apostila, mas é um recorte interessante, que mostra, né, aí desde a origem ali dos vegetais, desde as algas que são estudadas no reino protista, né, as diferentes características que existem aí nos vegetais e que colocam eles nesses determinados grupos, né. Então, para cada característica que surge, ele é classificado de uma outra forma. Na sequência de atividade 2, né, a gente vai falar do reino animal, seus filos, né, e a taxonomia disso, né, falando já de classificação, né. Na sequência anterior, a gente já tratou um pouco sobre classificação, levando em conta as características evolutivas, né. Aqui, nessa segunda atividade, a gente vai começar a falar dos animais, né, e a gente começa a falar dos animais invertebrados, né. Primeiro, reconhecer os nomes científicos, essa biodiversidade deles, as categorias a que eles pertencem, né, a qual filo que ele pertence, a gente vai falar do reino animal, né, reino animal, mas qual filo ele pertence, né, os poríferos, os selenterados, oquinidários, enfim, né. Como sugestão de atividade, pessoal, eu trouxe um recorte aqui de um mapa mental, né, mostrando um pouquinho, né, desses diferentes grupos de invertebrados, né, começando lá desde o mais primitivo, desde as esponjas até as medusas ali. Então, é uma sugestão de atividades para vocês trabalharem aí nas aulas de biologia. Então, na sequência de atividade 3, em biologia, né, a gente traz aí os aspectos da biologia humana, né, a gente falar, identificar, né, as características que são comuns aos animais vertebrados, a questão da respiração, circulação humana, os diferentes sistemas, né, que compõem um determinado organismo, né. No caso aí a gente vai estar falando da biologia humana em si, e não dos outros vertebrados, mas a gente vai falar também de um pouco da diversidade, né, especificidade dos outros seres vivos, a biologia dos animais, né, principalmente os vertebrados aí. Então, como sugestão de atividade, eu trouxe ali 2 recortes, né, mostrando, né, um mostra aí os sistemas separadamente, né, então 5 figuras aqui, mostrando os 5 sistemas aí, os maiores, né, que compõem aí o nosso organismo. Então, o sistema circulatório, o sistema esquelético, o
sistema digestório, sistema nervoso, né, que inclui aí, ó, sistema nervoso central e periférico, e o sistema respiratório. E uma outra, né, abordagem aí, falar separadamente aí de outros órgãos e outros sistemas, né, como o sistema reprodutor, o sistema excretor, que não estava lá identificado na outra figura. Já na química, né, a gente começa aí a sequência de atividade 1, né, falando sobre as transformações químicas e ligações, que a gente começa a falar disso já lá no 9º ano. A partir do 9º ano a gente já começa a introduzir a química, né, os professores de ciências da natureza, quando se falam dos modelos atômicos, dos números atômicos, dos símbolos, enfim, né. E aí aqui a gente vai retomar alguns conceitos também nessa sequência de atividade, para falar aí dos tipos de ligação, né, ligação química, as ligações químicas, né, se elas são metálicas, se elas são iônicas ou covalentes, né, o professor ele vai trabalhar todo esse conceito aí novamente nessa sequência de atividades. Nesse recorte, né, da sequência de atividade 1, eu trouxe aí uma sugestão, né, o professor trabalhar com esses mapas mentais, né, falando sobre as ligações químicas, né, para diferenciar o tipo de ligação, se é ligação metálica, ligação covalente, ligação iônica, trabalhando aí, né, a regra do octeto, ou a teoria do octeto, como ela é chamada, tá? Essas questões aí, elas podem ser trabalhadas até mesmo nas disciplinas de eletivas, né, dependendo aí da opção do aluno pelas eletivas, o professor ele pode, em conjunto com os outros professores, trazer isso para dentro das eletivas para ficar mais fácil, né? Lá na formação de Ciências da Natureza do dia 22/4, foi falado alguma coisa, né, a respeito disso, foi dada uma sugestão de atividades também, em que o professor ele pode trabalhar as questões de transformação de energia, ele pode falar dos tipos de energia que são utilizados também, né, aqui a gente vai ter aí também a energia envolvida nesses processos aí, né, até mesmo trazer a questão da radioatividade, que foi falada na sequência de atividades 1 lá em ciências, né, falando lá da radiação, poderia trazer dentro das eletivas aí a questão dos acidentes radiativos, né, que, por exemplo, lá em Fukushima, que esse ano está completando 10 anos, eles falavam isso daí também, né, trabalhar essas questões, o porquê que aqui no Brasil a gente não utiliza muito energia nuclear, e porque em outros países precisa, enfim. Deixo aqui minha contribuição, agradeço a atenção de todos e passo a palavra. Muito bem, professores, nós conseguimos a contribuição, tivemos a contribuição dos especialistas das áreas selecionadas e encontradas aqui para o programa Recuperação e Aprofundamento, né? E nós esperamos, né, que ao final dessa formação de sequências de atividades que nós sugerimos para o segundo bimestre, né, o que nós esperamos dos professores, né, de vocês, nossos parceiros, né, que vocês possam identificar, estabelecer as relações entre as habilidades essenciais e os objetivos de aprendizagens de tarefas propostas. Essas tarefas propostas são as atividades, as sequências que estão aí no material Aprender Sempre, juntamente com o currículo em ação, para que vocês possam fazer uma conexão entre esses materiais e trazer aquilo que se refere à recuperação e aprendizagem de todos os alunos, não deixar ninguém para trás. Que nós possamos também planejar e implementar as ações para a formação de um estudante cooperativo. Mais uma vez, né, retomando aquela questão de incentivar e motivar o aluno também a trocar figurinha com outro colega, figurinha no sentido que eu digo, trocar atividades, desenvolver atividades em dupla, ou atividades com agrupamentos produtivos, via WhatsApp, que é a melhor maneira, ou Facebook, alguma maneira assíncrona, né, que ele possa interagir com o outro. E também que possam se apropriar das etapas do planejamento para um trabalho colaborativo com pequenos grupos mais do que nunca, né? Vale lembrar
que o Centro de Mídias, ele também tem um tutorial de acesso ao material de formação, que é o repositório, que é uma biblioteca, né, onde traz todo o material das aulas que são gravadas lá diariamente, das formações de cada canal, de cada centro de formação, se ela é direcionada para o professor, para os alunos. Então ela possui aí um acervo grande aí, como pesquisar todo esse acervo. Então, aqui eu trago um recorte, né, no campo classificação, selecione, no caso aqui, formação, recuperação e aprofundamento. Lá tem o acervo da recuperação e aprofundamento, que foi direcionado pelo próprio Centro de Mídias, como também tem outros direcionamentos aos professores de ciências da natureza, como de matemática, como de língua portuguesa e outras áreas também. Selecione a data, né, é importante selecionar a data da realização e pesquisar para saber quais são as datas, quais são esses materiais que eles podem implementar e auxiliar aí o seu trabalho, o nosso trabalho, né? E, mais uma vez, né, o repositório também traz algumas videoaulas, né? Eu digo videoaulas, é o playlist que eles têm, né? Com todo o acervo aí, no caso aqui, no meio eu tenho aqui matemática, etapa, ensino médio, recuperação e aprofundamento, sequência de atividade 13. Então ele traz todo esse acervo aí, de todas as áreas, para que nós possamos conhecer, implementar e buscar também revisitar todo esse material. E no nosso núcleo pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 2, onde nós temos aí também um acervo com todas as gravações, né, playlist de aulas que os professores do ano passado e esse ano também vêm aí desenvolvendo aí, trazendo tarefas, contribuições, algumas aulas de letivas, aulas de matemática, de língua portuguesa, de química, física, de todas as áreas, vem trazendo aí para todos nós aí. Nós temos já um acervo aí da nossa equipe, da nossa Diretoria Leste 2, nós temos esse acervo. E se você tem e desenvolve alguma atividade diferenciada, alguma prática, também grave, encaminhe para nós. Nós temos aqui o e-mail do canal, né, canal npleste2@gmail.com, onde você pode direcionar todo esse material para nós, para que nós possamos compilar, realizar, editar, né, reeditar e inserir o playlist e divulgar aí não só para nossos professores, mas por toda a nossa rede também, que na verdade é uma rede que vem aí aprendendo com toda a rede, mais do que nunca nesse momento aí de ensino remoto, né? Nossa referência que nós utilizamos aqui na nossa ATPC, nossos contatos, nós agradecemos a participação, agradeço a participação de todos. Eu passo a palavra para cada um dos meus colegas agora também. Muito obrigado pela sua dedicação e o seu tempo conosco aqui. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e ótima TPC para todos. Até logo, professores, até a próxima formação, que esperamos muito em breve poder inserir novos conteúdos, novas práticas e apoiar o trabalho da escola, que é sempre gratificante, e colher também as produções, aquilo que vocês têm feito, para que o nosso canal, que é um instrumento vivo, receba também as práticas adotadas nas escolas. Observando sempre os direitos autorais na hora de você usar uma imagem ou um texto que precisa de autorização, mas considerando tudo isso, é importante você que tem material proposto para formação e para ampliar o trabalho da rede, que você nos envie. É um grande prazer, vai ser um grande prazer atender e acolher essa construção que é coletiva. Grande abraço a todos.